Olá pessoal, em primeiro lugar eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou o professor Frederico Carvalho e venho falando sobre a necessidade de se entender a escola, entender as coisas que se passam na escola. E hoje é dia 29 de abril de 2021 e saiu uma lei nova no estado do Rio de Janeiro, assinada pelo governador em exercício, Cláudio Castro, que fala sobre a frequência às aulas. Isso é muito importante, porque frequência às aulas é uma coisa obrigatória, não é uma questão de opção, uma questão obrigatória. No Brasil não existe o ensino remoto ou ensino domiciliar oficialmente. Temporariamente, sim, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de Covid, mas não é uma coisa institucionalizada, não está na lei de diretrizes e bases. Então, tudo isso tem que ser pensado. Claro que muita coisa da agora para frente vai mudar, mas ainda não mudou, ainda tem coisas aí a gente analisar e ver acontecer. A lei que saiu hoje é a lei número 9263. Ela saiu ontem, dia 28 de abril de 2021, publicada hoje, 29, em Diário Oficial. E ela segue a tendência de uma outra lei, ou seja, ela modifica, na verdade, a outra lei, que é a 7614, modifica a 7614 de 31 de maio de 2017. E as modificações são muito claras, mas eu preciso fazer uma introdução antes, se vocês me permitirem. A primeira pergunta que sempre fazem é a seguinte: o aluno pode ser reprovado em tempo de pandemia? E a resposta é: o Conselho Nacional de Educação não proibiu reprovações. Pede que essas reprovações sejam bem verificadas, se a situação é mesmo de reprovar, se os pais estão comunicados, se tudo está muito bem avisado, se realmente o aluno não fez nada, não teve esforço. Mas se houve uma linha que seja de possibilidade de aprovação, deve ser analisada essa linha. Isso não acontece em todas as redes de ensino. Quando fala em escola particular, é assim que deve funcionar, mas, via de regra, as redes oficiais têm outras visões. O Conselho Nacional se posicionou, mas tem redes que têm uma visão não mais restritiva, ao contrário, mais liberal. É o caso do estado do Rio de Janeiro. A rede estadual, ela pede que não haja reprovação. Então, definiu-se, não há reprovação na rede estadual, porque sempre vai haver a possibilidade do aluno rever, do aluno consertar aquilo que não conseguiu resolver naquele ano letivo, no caso, o ano letivo de 2020. E muita gente pergunta: é proibido reprovar na rede estadual? É. Mas na rede privada, não. Não pode reprovar de qualquer jeito. Mas, havendo realmente todos os dados, todas as informações de que o aluno não frequentou, isso aí precisa ser pensado. Há muitos casos, por exemplo, que chegaram ao meu conhecimento de pessoas que, por exemplo, eu fiz o português, fiz matemática, fiz geografia, que eu acho importante, fiz história, fiz filosofia. Agora, artes eu não assisti aula de arte não, online, não assisti não. Inglês também eu não assisti aula de inglês. Também não assisti a aula de espanhol. Complica, tá? Não tem desculpa para ter assistido algumas e não ter assistido outras. Porque se é dizer que não tem internet,
A falta de internet tinha que acontecer com outras aulas também, não só com aquelas específicas. Então você tem uma frequência muito boa numa determinada disciplina e você não tem frequência na outra. Isso é complicado, isso pode levar a uma reprovação? Sim. Tá? Mas existem muitos fatores de lei que as escolas estão sabendo e que tentam resolver da melhor maneira possível. Bom, essa lei nova, que vou repetir, saiu hoje, dia 29 de abril, que é a 9263, ela fala muito claramente sobre a frequência do aluno. Então a lei que ela modifica em alguns pontos que são muito importantes. Primeiro, uma coisa que já existia, é obrigatória a frequência, não importa se presencial ou online. Ah, bom, Frederico, mas também o Conselho Nacional de Educação, corroborado pelo Estadual do Estado do Rio de Janeiro, já disseram que a escola tem que procurar meios para que o aluno frequente. É verdade. A escola não pode deixar o aluno desguarnecido, de jeito maneira. Isso é uma realidade clara. Porém, há determinadas situações que a escola não resolve. Por exemplo, o aluno ele está guarnecido para, como eu já disse, determinadas aulas e para outras ele não está. Isso não é uma coisa muito natural. A gente sabe que tem problemas, tem dificuldades. Avise a escola, comunique a escola. A escola precisa saber o que está acontecendo, porque aí a escola tem como resolver e como dar outras opções para que as tarefas, as avaliações, o aprendizado se dê. Mas são algumas posições que precisam ser analisadas. Primeira coisa, não há possibilidade de se manter um aluno que falte 3 vezes na semana. Teve 3 faltas, normalmente são 5 dias de aula. Teve 3 faltas. Isso precisa ser comunicado. Dentro daquele mês, não é dentro de um mês, é dentro daquele mês. Ele teve 5 faltas, não importa se contínuas ou alternadas. Também não pode. O que se faz? A escola precisa avisar o responsável. A escola precisa dar um jeito de avisar o responsável. De que forma vai fazer? Tem 1000. Tem carta registrada, e-mail, tem telefone, tem 1000 formas de avisar, mas precisa avisar e precisa ter isso anotado. Isso é básico, isso tem que ter, porque o aluno não pode ficar sem escola e alguém vai ser responsabilizado por isso. O aluno, o responsável ou a escola. Um deles automaticamente será responsabilizado. Bom, e aí o que se faz? Uma vez comunicado, o responsável pode tomar ciência e pode não tomar ciência. Se ele tomar ciência, deve ser feito um plano dentro da escola para resolver a situação do aluno, para ele não ficar reprovado, para que ele volte a frequentar, não deixe aquelas matérias, ou todas as matérias, largadas. Ele não deve deixar. Isso é uma situação. Tem que frequentar, tem que estar presente. Essa é a primeira coisa. Mas ele não pode mais vir para a aula presencial, ele só pode fazer online. Não tem importância, faça online. Ele está sem internet. Houve um problema no cabeamento da internet da área e não tem. Bom, a escola tem formas de entregar exercícios, entregar tarefas, entregar material para que o aluno faça. Eu não gosto desse tipo de aprendizagem. Gente, não tem muita saída. Nós estamos vivendo um momento emergencial. Não tem muita saída. Esse momento não é o momento da gente escolher tanto. E o responsável, então, toma conhecimento da situação do aluno. Toma conhecimento e vai tentar providenciar junto à escola, junto ao aluno, porque se for aquele caso que o aluno não quer tomar mesmo ciência da coisa, não quer fazer o seu trabalho,
o responsável tem que dar o jeito dele com o aluno, né? com o filho, com o enteado, com o sobrinho, não sei, com o neto, tentar resolver a situação. Não consegue resolver a situação, pede ajuda à escola. A escola pode ajudar. De qualquer maneira, uma vez não havendo colaboração de casa ou não se encontrando a família para poder colaborar, para tentar ajudar, para que esse aluno volte a frequentar as aulas, nesse caso é obrigação, vejam, não é opção, é obrigação da escola contactar e comunicar ao conselho tutelar o que está acontecendo, levando naturalmente todas as provas de que tentou comunicação, que buscou comunicação e que nada foi resolvido. Isso é fundamental, isso é necessário. Isso é uma perseguição contra as pessoas que não podem resolver? Não, é uma forma até de ajudar, porque às vezes a família não consegue, a escola não consegue, o conselho tutelar, por outros meios, consegue. É discutível, pode acontecer ou não, mas é o que determina a nova redação que foi dada à Lei 7614, de 21 de maio de 2017. Essa nova redação vem justamente na lei que foi aprovada ontem, que é a Lei 9263, de 28 de abril de 2021. Tudo isso pode ser resolvido? É possível que sim, desde que haja comunicação do responsável com a escola, desde que a escola se comunique com o responsável. Não precisa chegar ao conselho tutelar em toda vez, mas a escola tem obrigação de se comunicar e tem obrigação de deixar registrado. E o aluno tem obrigação de frequentar. Volto a dizer, a escola, dentro daquela semana, o aluno faltou 3 vezes, tem que comunicar a família. Tá? Dentro do mês faltou 5 vezes, comunicar a família. Então, isso é fundamental. Família não pôde resolver, houve alguma situação, não entrou em contato com a escola, comunique-se ao conselho tutelar, porque ele nessa hora vai ser o grande amigo do estudante, do menor de idade, que precisa estudar, que dentro da lei ele tem que fazer a sua obrigação, é a sua profissão, é a sua tarefa, e infelizmente muitas vezes deixa de fazer por situações diversas, tá bom? Quem gostou desse vídeo, quem conseguiu ser orientado, por favor, curta o vídeo e subscreva o canal, né? Inscreva-se no canal, porque isso nos ajuda e nos ajuda muito para a gente continuar sobre assuntos referentes à escola. Entenda a sua escola. Um abraço, até a próxima.